In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Caríssimos, estamos então na sexta-feira da 70ª, celebrando São Simeão, segundo bispo de Jerusalém. Olha que coisa mais interessante e importante. Então, uma vez estive na antiquíssima diocese de... Uma vez, quantas vezes estive lá na diocese de Milão, e ali a gente pode apreciar a lista dos bispos, né? Desde o primeiro bispo vai, e tanto mártires, né? Santos. E fico imaginando se a gente conseguisse ir lá a Jerusalém, ver a lista dos sucessores de Tiago. Lembrem, queridos, que Tiago foi nomeado como bispo de Jerusalém pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Ele próprio nomeou Tiago como bispo de Jerusalém, que é a Igreja Católica. Vejam, o seu sucessor ficou 40 anos. 40 anos. Tiago foi logo. Aliás, quando ele anunciou a cátedra de Jerusalém, o Senhor também anunciou que ele seria o primeiro a morrer, o irmão do Senhor, né? O seu irmão. Foi um Deus nos acuda da família. A mãe ficou desesperada, né? Não é fácil. Então, mas o seu sucessor ficou 40 anos. 40 anos. Que lindo, que lindo, que lindo. Esta é a Igreja Católica. Esta é a Igreja Católica em toda a parte. Né? E chegou aqui. Somos nós. Somos nós. Sucessores dos apóstolos. O meu sacerdócio vem de Pedro, se querem saber. O cardeal Scherer. Então, sim, então a igreja chegou aqui. Quantas vicissitudes, que caminho, quanto trabalho, quanto martírio, quanta santidade, quanta perseverança, quanta retomada mesmo depois de tanta queda no pecado. É a vida de cada um de nós. Sentimos assim. Depois de tantos pecados nos confessamos e queremos retomar de novo a vida católica cristã e chegar à virtude e à santidade e ir avante. Cada um de nós, cada um de nós. Eu fico lembrando de um político, não quero dizer o nome dele, de um político brasileiro que disse que a moral católica é hipocrisia e não sei o quê. Né? Não sabe da nossa luta, do nosso esforço, de nos vencermos e vencermos o pecado a cada dia. Não sabe de quanta expressão de virtude, de bem, de caridade, de seguimento fiel, nós expressamos a cada dia. Quanta renúncia ao mal, ao pecado. Quanta tentação vencida. Lembra da primeira leitura? Quanta tentação vencida. Isso tem que valer também. Isso tem que valer para nós também, queridos. Pensar nisso também. Quando a gente pensa muito nos pecados, né? E fica se macerando e confessa, claro, e não sei o quê. Mas pensa em quanta tentação vencida, quanta virtude nós conseguimos expor cada dia em tantos atos de humildade, de bondade, de paciência, de caridade. Quantos. A igreja chegou ao fim do mundo. A igreja chegou, sim, em nós, em tantos de nós. A igreja chegou ao fim do mundo.
É verdade que o mundo está envolto em trevas, é verdade que parece que as trevas estão e realmente venceram e que a igreja foi destruída, está lá o ímpio, Bergoglio, destruindo a Santa Igreja com toda a força que ele tem para conseguir fazer isto e é verdade que a humanidade se perdeu por um caminho que leva à adoração a Lúcifer. Tudo isso é verdade, tudo isso é verdade. Mas é verdade também que eles estão impondo a força. Estão impondo a força, queridos. Seja a destruição da igreja. E não conseguirão destruí-la totalmente, porque nós estaremos aqui, estamos aqui para vencer. Vencer essa tentação. Tantos cardeais, tantos bispos, tantos padres caindo. Mas nós estamos aqui para vencer essa a última grande tentação. Não teve Cristo uma grande tentação na cruz? E não lhe diziam, desce daí e salva-te, e salve também a nós? Não teve o Senhor uma tentação? Nós também estamos tendo, é a última grande tentação. A tentação de abandonar a igreja para ficar nessa falsa e traidora prostituta que trai o Senhor em tudo, no seu evangelho, na sua lei, na sua caridade, em tudo, e se une ao mundo. É verdade que esse mundo arquitetou esse plano, está executando de destruição da humanidade, da nossa, até invadindo o mais íntimo de nós, o nosso DNA e o nosso pensamento. Eles querem controlar o nosso pensamento, os nossos sentimentos. Estão tratando de fazer isso, estão conseguindo. É por isso que nós vimos a refúgio para fugir dessa tentação maior sobre toda a humanidade que estão aí impondo. Mas é a força, queridos. É a força que eles o fazem. O domínio deles é pelo engano, pela mentira e pela força. E com isto se tornam mártires. E com isto se tornam vítimas. E com isto a virtude cristã, o evangelho, a vida, a pregação é preservada e se torna mais forte, porque nós elevamos a nossa voz. Nós seguimos aquela tradição desde Cristo, Tiago, Simão, Pedro, Paulo. Somos católicos. E quando nosso Senhor chegar, haverá de encontrar em nós e em nossa comunidade a fé católica. Vencedora. Vencedora. E nós sabemos, não esqueçam, será 1/3 da humanidade. Nunca a igreja terá sido tão grande quando será então. Nunca ela foi, na história, tão grande. Hoje se conta, daqueles que pertencem à falsa igreja, 1.400 e poucos milhões. Ela será o dobro disto. Mas então sim, toda cheia de virtude, toda cheia do evangelho, toda cheia de verdade, toda cheia de santidade. Como nunca a igreja será gloriosa, como nunca foi. Talvez sem, com um outro sacerdote só, com algum bispo talvez, mas gloriosa como jamais, mais gloriosa como jamais, vitoriosa. Esta é a Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.